verso 23 e o verso 24, os quais nos dizem: 23. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Amém? Você pode repetir? Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Versículo 24. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Vamos repetir todos juntos? Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor lhe sustém com a sua mão. Amém? Amém. Deus bendito, lida está a tua santa palavra. Pela mesma pedimos-lhe que fale conosco. Ajuda-nos, ó Deus, a entender o teu falar e conceda-nos aplicar tua palavra em nossa vida prática. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Poder sentar. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, eu quero meditar com você num tema para essa breve palavra que diz para nós assim: quem é de Deus não aceita ficar caído. Você pode repetir? Quem é de Deus não aceita ficar caído. É importantíssimo pensar nessa frase. Virou moda. Há uma frase aí que tem crente que diz que está na Bíblia. Não está, não. Isso é um ditado até relevante, quando muita gente abre a boca e diz: caía do homem e levantai de Deus. Isso não está na Bíblia. Mas tem sentido, porque o ser humano, até que ele entenda que o maior culpado de sua queda é ele mesmo. A própria palavra, ela pergunta: de que se queixa o homem? E ela responde: dos seus próprios feitos. Ou seja, o homem é culpado de todas as suas debilidades, todos os seus declínios na sua vida com Deus. Porque quando o homem ouve a palavra e deixa ela entrar no coração e permanecer, é quando ele terá o privilégio de abraçar um compromisso real com Deus. Que é para isso que nós somos chamados. Nós não somos chamados para ficarmos ociosos na vida com Deus. Não, nós somos chamados
para estarmos em atividade com Deus. E uma coisa que muito me chama a atenção é que Deus, Ele não me chama para eu estar ativo na obra dele sozinho. Não, quando Deus chama, para onde Deus envia, Ele vai na frente. É verdade, Jesus. Para onde Deus envia, Ele está juntinho ali, ó. Ele está lhe dando graça, Ele está lhe acionando misericórdia, Ele está ali viabilizando meios de estarmos experimentando a sua vontade. O Senhor é Deus que faz milagres acontecerem em nossas vidas. Porque é o querer de Deus que com Ele nós tenhamos grandes e gloriosas experiências. Mas muitas das vezes o homem ele faz de conta que está tudo bem. Já aprendi o Salmo 23, já estou bem na fita com Deus. Está tudo certo. Só, irmãos, que a vida com Deus não é assim. Eu vou passar toda a minha vida sobre a terra em atividade até o último instante de vida. Eu vou passar com a minha vida continuamente ativa diante de Deus, e a hora que o Senhor resolver me recolher, eu ainda estou devendo. Eu não estou devendo pouco, não. Ainda vou estar devendo muito. É verdade, Jesus. Porque tem gente que pensa que já faz muito para Deus e na verdade não faz nada. Então nós precisamos rever nossos conceitos. Eita Deus! Porque a falta de um empenho, de uma atividade responsável nas coisas de Deus, ela leva o homem à ociosidade. E havendo ociosidade, vem a queda. Porque quanto menos ativo nas coisas de Deus, mais vulnerável às coisas do mundo. E as coisas do mundo, irmãos, em nada edifica o crente. Os entretenimentos mundanos só matam a vida espiritual do servo de Deus. Quando o ser humano se foca muito nas coisas terrenas, ele esquece de Deus. Primeiro inimigo dele, o tempo, que ele se envolve tanto com as coisas terrenas, que ele acaba ficando sem tempo. Mas por que ele fica sem tempo? Porque ele não administra a vida dele para Deus. E a função, obrigação de qualquer servo de Deus é administrar sua vida para Deus, não para si. Porque, na verdade, eu me sinto responsável em toda hora ter que dizer isso. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20. O apóstolo Paulo está sempre alertando a igreja. Estava sempre alertando a igreja de Corinto da importância do crente entender que ele não pertence a si mesmo. Verdade, Jesus.
O homem de Deus, a mulher de Deus não pertence a si mesmo. É só ler lá. 1 Coríntios 6, versículo 19 e o versículo 20. Cada um de nós somos propriedade, unicamente, exclusivamente de Deus. Deus é o Senhor da nossa vida, é o Deus da nossa alma, é o Senhor da nossa salvação. Então nos cabe. Alguém abriu aí? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Vamos ler aí o versículo 19. É importante fazer essa leitura. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Leia mais alto, por favor. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo e que não sois de vós mesmos? Agora leia o versículo 20. Porque foste comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Leia de novo. Porque foste comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Porque fostes comprados por bom Preço. Por bom Preço. glorificai, pois, a Deus No vosso corpo e no vosso Nosso espírito, Espírito. os quais. pertencem a Deus. Aí, agora, com base nesses dois versículos, eu posso dizer que eu sou o dono de mim mesmo? Sim ou não? Não. Eu posso dizer que eu sou o Senhor de mim mesmo? Não. Aleluia. Como servos do Deus Altíssimo, que é o único Deus de eternidade a eternidade, cabe a mim e a você procurarmos honrar ao Senhor Aleluias. em tudo, em toda a nossa maneira de viver, porque Ele é o nosso dono. Glória a Jesus. E só estamos aqui de pé porque Ele nos sustenta. Glória a Jesus. Olha o que o verso lido na leitura oficial do Salmo 37 vem nos dizer. Versículo 23. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Eita Deus. Agora, na linguagem de Deus, quem são esses homens bons? Eita Senhor. São aqueles que fielmente, determinadamente, trilham caminhos retos, ou seja, andam incondicionalmente nos caminhos do Senhor. Aqueles que andam sujeitos à vontade do Senhor. Aleluias.
E é interessante que ainda diz aqui, ó, e ele deleita-se no seu caminho. Resultado: aquele que anda fiel, sinceramente, na presença de Deus, é aquele que se regozija, até em momentos difíceis. Mas ele está fazendo igual Jó: eu sei que o meu Senhor vive, e por fim se levantará sobre a terra em meu favor. Aleluia! Glória a Deus! Lembra de Abacuque? Abacuque disse: olha, pode faltar tudo, mas eu me regozijarei no Senhor. Glória a Deus. Ele, em meio à adversidade, ele declara que ele não abriria a mão de Deus. Hoje, irmãos, estão abrindo mão de Deus por supérfluos. Hoje, por qualquer coisinha, as pessoas estão abrindo mão de poder estar obtendo uma experiência sobrenatural com Deus. As pessoas estão trocando Jesus por dinheiro. As pessoas estão trocando Jesus por um momento no shopping. As pessoas estão trocando momentos com Jesus por coisas perecíveis. As pessoas estão trocando momentos com Jesus pela preguiça. Jesus. A preguiça é uma prisão, que ela debilita o homem. A vida preguiçosa, ociosa, ela vai só declinando a fé e a vida espiritual de uma pessoa. Mas isso está sendo uma coisa muito normal. Porque, infelizmente, muitas lideranças não querem mais ter trabalho com crentes. Essa é a grande realidade. Eu aqui faço até um apelo a você de casa. Hoje a internet tem muita coisa boa, mas tem muita coisa que não presta. E de uma forma hoje tão maciça, o que não falta é alguém pregando contra o Evangelho. Alguém pregando contra Jesus. Em nome de Jesus, não ouçam essas mensagens. Tem gente xingando Jesus publicamente na internet. Gente, não ouça isso não. Ainda que numa potencialidade intensa, o diabo use, mas toda inverdade contra a Bíblia Sagrada nunca prevalecerá. Eita Deus! Jesus disse, e o que Jesus disse é verdade. Glória a Deus. As portas do inferno não prevalecerá contra a minha igreja. Glória a Jesus. Aleluia. Hoje se escuta muita coisa que não presta, em nome até de Deus. Pelo amor de Deus, em nome de Jesus, não deem atenção. Porque quem fala contra o Evangelho, contra Cristo, nunca sentiu a presença de Deus. Mas também ele nunca buscou sentir. Porque Deus não se ilude com uma balinha. Qualquer criança que você dá uma balinha, aquela criança, Deus não. Deus não precisa de homem algum na face da terra. Deus, antes da criação, ele já era Deus, para nunca deixar de ser Deus.
consigo, Deus permanece eternamente Deus e ninguém invalida a divindade de Deus. Glória a Deus. Então, a melhor coisa que um homem de Deus ou uma mulher de Deus que quer entrar no céu é ficar sujeito à palavra do Senhor. Eu creio assim, Jesus. Porque o Senhor é Deus. Glória a Deus. E Ele governa a nossa vida. E a palavra que Ele diz aqui no verso 23 Ele diz: e Ele deleita-se no seu caminho. E aí o Espírito Santo de Deus me lembra aqui, Estevão, diácono Estevão. Diácono Estevão foi apedrejado até a morte, porque ele era um servo de Deus exemplar. Pregava o Evangelho com excelência. O serviço que ele prestava para Deus era com excelência. E a raiva daqueles que nada faziam para Deus os levaram a executar Estevão a pedradas. Mas olha, como se cumpre isso aqui? Ele deleita-se no seu caminho. Enquanto ele está ali levando pedrada de tudo que era lado, ele abria a boca e dizia: vejo anjos Aleluia. subindo e descendo, o céu está aberto. Glória a Deus. Glória a Deus. E eles ficavam com mais raiva, porque o infeliz, ele não se deleita no bem-estar do outro, É verdade, Jesus. porque ele é infeliz, ele é frustrado, às vezes é mal amado, às vezes é aquele que, por conta do seu mau caráter, tudo dá errado para ele, porque o mesmo demônio que aprisiona é aquele que também atrapalha a vida da pessoa. E aí ele não consegue ver que espírito que está debilitando ele. Aí é mais fácil botar a culpa em Deus. Mas Estevão não. Sofrendo as pedradas, as dores, mas cheio da graça de Deus, ele pode dizer: eu vejo o céu aberto, anjos subindo e descendo. Daí a pouco eu vejo a glória de Deus. Aleluia. Aleluia! E daí a pouco ele partiu. Os que o apedrejaram continuaram sofrendo. E ele já estava no seio de Abraão. Glória a Deus. Então, meu irmão e minha irmã, não abra mão de Deus. Glória a Deus. Porque quando você abre mão de Deus, a queda vem. Quando você menos percebe, já está caído. É interessante lembrar nesse momento do filho pródigo. É o que acontece com todo crente, que aceita a queda e se acomoda na queda e aceita ficar caído. O filho pródigo, ele olhou tanto para as coisas da vida terrena, que ele não quis mais ficar debaixo da autoridade de seu pai. Ele não valorizou o privilégio que é estar debaixo da autoridade de um pai. É, Jesus. Isso aí retrata o contexto, igreja. Nós temos um pai que é o pai de todos os pais. Glória a Deus.
Nós temos um Pai que é o nosso Deus por excelência. Glória a Deus. E o pródigo, tão ensegueirado em bens, que ele resolve pedir a herança com o pai vivo. Eu gosto de falar isso, irmão, que não existe herança com os pais vivos. Não existe isso. E herança só é herança de filho depois que os pais partirem. Mas quando tiver o pai ou a mãe vivo, nada é de filho nenhum. Quem pensa assim, pensa errado. E ainda atrapalha o pai ou a mãe a ter a liberdade administrativa dos bens. E aí ele pede a herança, que ele achou que era dele. O pai aconselha, orienta, mas ele insiste. E o pai resolve dar. Entregou a ele aquilo que ele pensou que era de direito. E a Bíblia diz que ele foi para uma terra longínqua. Ele quis ficar bem longe do seu pai, seu irmão, enfim. Só, irmãos, que é muito interessante a pessoa com a cabeça quente, às vezes iludido com as coisas mundanas, ele não para pensar que tudo nessa vida tem que ser bem administrado. E ele acabou, a Bíblia diz que ele gastou tudo que recebeu dissolutamente, ou seja, sem responsabilidade nenhuma. Gastou com as meretrizes, gastou com os falsos colegas, falsos amigos, toda sorte de entretenimento da época. Rapidamente o dinheiro acaba, vem uma fome que se alastra pela terra, e daí a pouco ele está sem dinheiro, começa a recorrer àqueles que ele pensou que eram amigos. Já não tinha mais amigos. De acordo com o texto sagrado, ele foi procurar comida até aqueles que cuidavam de porcos e alimentavam os porcos. E ele queria comer e ninguém dava nada para ele. Irmãos, tem hora que o próprio Deus precisa deixar a pessoa chegar ao caos para ele entender que Deus nunca deixou de ser dono de nada sobre a terra. Glória a Deus. Tudo nessa vida Deus tem o domínio. Deus não perde o controle. E quando o homem está vivendo o seu momento de queda espiritual, queda econômica, queda familiar, quando o homem está totalmente caído, é quando ele para refletir. Aquele moço
viveu essa experiência. Aí, em dado momento, ele pensa, ele lembra, na casa de meu pai, Jesus. a fartura de pão. Glória a Jesus. O jornaleiro de meu pai tem tudo lá, desempregado. E eu aqui pereço de fome. Aí ele diz, ele pensa, né? Ele arrasou em seu coração. Levantar-me-ei e ter-me-ei com meu pai. Aleluia. E dir-lhe: Pai, pequei contra ti, pequei contra o céu e contra ti. Faze-me como qualquer um desses teus jornaleiros, ou seja, desses teus empregados, porque não sou digno de ser chamado teu filho. Mas ele não só pensou. Tem muita gente que, na sua condição caída, ele pensa, mas ele não toma a atitude que precisa. Ele vai vivendo só de pensar. Mas quando aquele pensamento ele está recheado de um verdadeiro desejo de não ficar caído, ele não apenas pensa, mas ele age, ele se levanta. E foi o que aquele pródigo fez. Ele se levantou e rumo à fazenda de seu pai. E a Bíblia diz que quando ele chega lá, seu pai o recebe de braços abertos. Assim é o nosso Deus. Glória a Deus. Com todo aquele que esteja caído e resolve voltar à presença do Senhor. Maravilha. E aí, o verso 24 vai dizer: ainda que caia, não ficará prostrado. Eu creio assim, Jesus. Irmãos, Deus de poder. volto redundantemente a dizer: só fica caído quem quer ficar caído. Porque Deus nos deu o privilégio de sermos seres pensantes. Nós raciocinamos. O Deus que nos chamou é o Deus que nos dá inteligência. Nos dá uma mente capaz de raciocinar. Se eu já entendi que a minha vida só subsistirá se eu estiver debaixo da autoridade de Deus, para que eu vou sair de perto de Deus? Verdade. Glória a Deus. É claro e evidente que se eu dou as costas para Deus, quem vai ficar caído sou eu. Glória a Jesus. Até a hora que eu entender que eu necessito de Deus. Aleluia. E a hora que eu entendo e tomo a atitude de não ficar manipulado
pelo príncipe das trevas, é quando Deus terá misericórdia de mim, a partir do momento que eu tomo a atitude. Então ele está dizendo aqui, os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Aleluias. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Eu creio assim. Glórias ao nome do Senhor. Abra a tua Bíblia no Salmo 145. Olha que coisa gloriosa tem aí. A gente precisa, meus amados irmãos, valorizar mais o privilégio que nos é dado de estarmos sobre a terra, tendo oportunidade de em todo tempo honrarmos a Deus. Porque, meus irmãos, tanto para ir quanto para voltar, nós precisamos de Deus. Em qualquer hora. Aleluia! Qualquer dia. Em todo o tempo da nossa maneira de viver, nós precisamos de Deus. Aleluia! Precisamos de Deus. Salmo 145, verso 14. Leiam alto aí, por favor. O Senhor sustém a todos os que caem, levanta todos os que estão perdidos. O Senhor sustenta Os que caem, e levanta. Irmãos, até no momento de debilidade, se o Senhor não tiver usando de misericórdia, ninguém suporta. Ninguém suporta. Lembra de Jonas? Do ventre do inferno, clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Glória a Deus, aleluia. 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe. Ele estava ali numa condição radicalmente incômoda, mas era o Senhor quem estava sustentando ele ali. Até a hora que o arrependimento bateu. O reconhecimento da majestade de Deus o alcançou. E ele clama. O Senhor o ouve e dá ordem ao peixe para vomitá-lo na praia. Se Deus não bota a mão sobre ele, ele não suportaria. Assim é qualquer ser humano na face da terra. aleluias. Agora o segredo é fazer como fez o filho pródigo. Ainda há tempo que ele poderia ter perecido. E tem gente, irmãos, que ele é tão ruim que ele acaba sendo ruim para si mesmo. Ele desce à sepultura, mas ele não expressa arrependimento. É verdade. A revolta, a frustração, a ira, o ódio acaba sendo maior do que a possibilidade de descer à casa do eleito e se deixar restaurar pelo dono da vida. Mas
Quando o homem está caído diante de Deus e ele se arrepende e ele passa, aceita entender que Deus é o dono da vida, que Deus é o dono da paz, que Deus é o dono da restauração, que Deus é o Deus que regenera, que liberta, que ajuda, que levanta. É quando ele vai desfrutar do privilégio que vivenciou o filho pródigo. Porque não é diferente. A parábola do filho pródigo é o retrato do que acontece hoje com muita gente que viveu e vivencia experiências com Deus e se ilude com qualquer coisinha dessa vida e aí cai espiritualmente e se atola no lamaçal do pecado. Mas a vontade de Deus é que cada um de nós, meus irmãos, estejamos de pé. Aleluia, Deus. E é Deus quem nos sustenta de pé. Glória a Deus, aleluia. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Glória a Deus. É Deus quem Amém. nos sustenta de pé. Obrigado, Deus. Com a sua poderosa mão, Obrigado, Jesus. Ele vai nos livrando das setas, vai nos livrando das artimanhas do maligno, Ele vai nos livrando das obras contrárias à vontade de Deus na nossa vida. Aleluia! E Ele vai nos sustentando com a sua mão. Eu creio assim, Jesus. Ele não apenas segura com a mão cada um de nós, mas enquanto Ele nos segura, Ele vai nos livrando. Ele vai mostrando que Ele é o nosso refúgio. Ele vai nos mostrando que Ele é a nossa fortaleza. Ele vai nos mostrando que Ele é o nosso socorro. Aleluia. Então, meu amado irmão, não queira viver a experiência da queda. Você que está de pé, a Bíblia diz: cuide para que não caia. Glória a Deus, aleluia. E enquanto eu, você, vivermos lutando, abre a tua Bíblia em Filipenses capítulo 1, versículo 21. Enquanto eu e você vivermos lutando contra a nossa carne e contra as ofertas mundanas, o que Paulo disse nessa carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 21, é o que nós poderemos viver dizendo também. Acharam aí? Leiam alto aí, por favor. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mais uma vez. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque para mim o viver é Cristo. Glória a Jesus. E o morrer é ganho. É vitória. O apóstolo Paulo, ele falando aos Coríntios, ele estava mostrando que para ele nada nessa vida era tão importante como senão ele ter Cristo na sua vida. E se chegasse o momento de morrer, era vitória. Ele nada perdia aqui. Hoje eu vejo muita gente, irmãos, valorizando mais a vida terrena do que a eternidade celestial. E tem gente que passa, irmãos, 50 anos na casa de Deus e ele ainda não aprendeu
que aqui é só uma passagem. A Bíblia diz que nós somos peregrinos em terra estranha. E na verdade quem tem que ser estranho aqui somos nós. Porque o mundo olha para nós e nos chamam de loucos. Paulo fala isso na primeira carta, capítulo 2 de 1 Coríntios. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. É assim que o mundo nos vê, como loucos. Verdade, Jesus. Eles não conseguem entender a grandeza de poder abrirmos a nossa boca e declarar: sou servo do Deus Altíssimo. Aleluias. Não consegue entender isso. E aí nós somos fanáticos. Nós somos os religiosos fanáticos. Mas na verdade, enquanto nós somos taxados de loucos, o Senhor Deus diz na sua palavra que nós somos um povo especial, zelosos de boas obras. Você pode aplaudir o Senhor? Por isso que Paulo está dizendo, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Foi o que Estevão demonstrou. Diante da ira, do ódio, da raiva, da fúria daqueles que o apedrejavam, em meio àquele martírio, ele estava honrando a Deus. Ele estava glorificando a Deus. Ele estava ali exaltando a excelência de Deus. Aleluia. E é isso que nós precisamos viver fazendo, para que consigamos potencializar nossa estatura espiritual. Porque nós estamos vivendo, irmãos, o início de debilidade. Os sinais que Jesus relatou que estariam em evidência estão aí. Essa leve destruição que está na terra é inserido no contexto escatológico da igreja. Verdade. Então nós precisamos estar atentos e procurar discernir cada vez melhor a época que nós estamos vivendo. Porque o Senhor avisou a igreja: não queiramos ficar como aqueles que no caminho de Emaús, Jesus juntinho, e eles não tiveram a percepção que era o Mestre, ressuscitado, andando com eles. Está cheio de crente assim. Jesus às vezes está pertinho dele ali, e ele insensível. Não queira viver essa insensibilidade, mas queira sentir Deus na tua vida toda hora, todos os dias, até que Jesus venha buscar a sua igreja. Amém? Não amém? Amém. Deus abençoe, meus amados irmãos, com essa palavra. Que o Senhor continue, aleluia, tratando biblicamente com cada um de nós. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos louvar ao Senhor e